Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender, é claro, do momento que você tem a chance de assistir a essa aula. Bom, estamos aqui mais uma vez para falar de direito civil, para falar agora de contratos, e o tema da aula de hoje é contrato de locação. E você, sabe o que é um contrato de locação? Bom, o contrato de locação é um contrato bilateral. Sendo bilateral, significa que existem obrigações para ambas as partes do contrato de locação. E são partes deste contrato o locador e o locatário. A obrigação do locador, pessoal, é ceder o uso de determinada coisa móvel ou imóvel para o locatário. E a obrigação do locatário é pagar pela utilização. Perfeito? Lembrando que podem ser objetos do contrato de locação coisas móveis, coisas imóveis, desde que sejam infungíveis. Lembrando também que coisas infungíveis são aquelas que não podem ser substituídas por outras, da mesma qualidade, quantidade e destinação econômico-social. Perfeito? Vamos lá então ao contrato de locação. Está previsto no artigo 565 ao 578 do Código Civil. Beleza. Antes de entrar no mérito desses artigos, vamos tratar aqui de algumas distinções, de alguns contratos que se assemelham com o contrato de locação. A locação, gente, ela pode ser determinada, pode ser regulamentada pelo Estatuto da Terra, pelo próprio Código Civil, objeto da nossa aula de hoje, e também pela Lei de Locação. O que distingue tais regulamentos, tais regulamentações? Bom, a Lei de Aluguel ela vai tratar da locação de prédios urbanos. O Estatuto da Terra vai tratar de locação em terrenos em áreas rurais, o que nós chamamos então, nesse momento, de contrato de arrendamento. Ah, professor, mas existe diferença de contrato de arrendamento para um contrato de locação? Muitas pessoas dizem que a diferença básica é que o arrendamento ocorre em propriedades rurais e a locação ocorre em propriedades urbanas. É isso? Bom, basicamente é isso, mas não é tão simples assim. A principal diferença de arrendamento com locação é que no arrendamento, ou melhor, no objeto do arrendamento, que é a propriedade rural, se praticam atividades distintas das atividades praticadas na propriedade urbana. O pecuarista, o produtor rural, num sentido geral, ele precisa de maior lapso temporal, ele precisa de mais tempo para que ele possa desenvolver as suas atividades. Então, quando o contrato é um contrato de arrendamento, ele poderá ter prazos mínimos, que variam de 3 a 8 anos, ou em algumas situações, a prazo ainda maior. Tudo vai depender da sua finalidade, tá bom? Então, a principal diferença do contrato de arrendamento para o contrato de locação é a própria finalidade do objeto do contrato. Enquanto na propriedade urbana, nos imóveis residenciais, nos imóveis de indústrias, essas finalidades elas são bastante distintas das finalidades exercidas no campo. Por isso, então, o lapso temporal ele pode ser um pouco menor. Perfeito? Então, repetindo, a locação ela pode ser tratada pelo Estatuto da Terra nos contratos de arrendamento, pela própria Lei de Locação e também pelo Código Civil. Perfeito? Há também um outro instituto dentro do Código Civil que é chamado de comodato, que se assemelha muito também com a locação. Só que no comodato existe a presença de apenas uma obrigação. As obrigações não são recíprocas. Eu disse para vocês que no contrato de locação existe obrigação para o locador e existe obrigação também para o locatário. Já no contrato de comodato, não. No contrato de comodato, pessoal, o proprietário da coisa, que é o comodante, cede o uso dessa coisa também infungível, tá? Também móvel ou imóvel, para o comodatário, e o comodatário, por sua vez, não tem nenhum tipo de obrigação. Ou seja, não existe uma contraprestação. Então, a diferença básica do contrato de locação para o contrato de comodato é que a locação possui natureza onerosa e o comodato, por sua vez, possui natureza gratuita. Perfeito? Ok?
Tá, professor, quais são as mais distinções entre contrato de comodato e contrato de locação? As diferenças são basicamente a presença ou não da onerosidade, perfeito? No entanto, é necessário identificar que quando o comodato ele transcorrer o prazo ajustado pelas partes, esse contrato de comodato ele poderá ser convertido em contrato de locação. Veja bem, o tempo de um contrato ele poderá ser determinado por prazo ou por evento. Imagine que um contrato de comodato ele tem prazo ajustado de 3 meses. Após esse prazo, a obrigação do comodatário é de restituir a coisa para o comodante. Agora imagine que um contrato de comodato tem o termo ou prazo ajustado por evento. Por exemplo, uma festa de aniversário ou uma festa de casamento. Então, após o evento festa, a obrigação do comodatário é de devolver ou restituir a coisa para o comodante. Nesses exemplos, se o comodatário não restitui a coisa, esse contrato de comodato ele poderá ser convertido em contrato de locação, tendo em vista que está em mora o comodatário. Ele passará a dever, então, obrigações semelhantes às obrigações presentes no contrato de locação. Perfeito? Vamos nos ater agora, então, simplesmente ao contrato de locação e fazer o estudo do Código Civil. Separei aqui alguns artigos que são considerados os mais importantes e, por favor, estudem aí de acordo com o material de vocês, de acordo com o Código Civil e de acordo com a doutrina, todo o conteúdo. A aula será especificamente para citar aqueles pontos mais importantes e para sanar aí eventual dúvida de vocês, tá bom? Vamos lá então, gente. Primeira parte, vamos tratar do artigo 565 do Código Civil, que tem aí a pretensão de realmente classificar um contrato de locação, ou melhor, conceituar um contrato de locação. O artigo 565 diz o seguinte: na locação de coisas, uma das partes se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de coisa não fungível, mediante certa retribuição. Olha só, gente. O 565 ele está justamente conceituando e trazendo aquela conceituação que eu citei para vocês no início, que na locação, uma das partes cede o uso e o gozo da coisa para a outra. Esse contrato ele pode ter um prazo ou não. Esse prazo ele é determinado ou o prazo ele é através de evento também, assim como no comodato. E o objeto do contrato, sendo coisa móvel ou imóvel, deve ser coisa não fungível. Lembrando que a coisa não fungível é aquela impossível de ser substituída por outra da mesma espécie, qualidade e quantidade. E a outra característica que traz ainda o artigo 565 é que há a necessidade de retribuição, ou seja, o locatário ele não vai utilizar a coisa de maneira gratuita, ele tem que pagar. Se ele utilizasse a coisa de maneira gratuita, estaríamos falando de comodato. Porém, como a coisa deve ser utilizada através de uma contraprestação, estamos falando então de locação. Perfeito? O artigo 566, pessoal, traz quais são as obrigações do locador, tá? Então o locador tem as seguintes obrigações, olha só, inciso 1. A entregar ao locatário a coisa alugada, com as suas pertenças, em estado que servir ou uso, e a que se destina. E a mantê-la nesse estado, pelo tempo do contrato, salvo cláusula expressa em contrário, tá? Então a primeira obrigação, gente, do locador é de entregar a coisa. Entregar a coisa e as pertenças dessa coisa, para que assim o locatário possa utilizar para o uso que se destina. Perfeito? Inciso 2. Garantir durante o tempo do contrato o uso pacífico da coisa. Então não adianta o locatário ceder o uso da coisa para o locador se ele não permitir que o locatário,
se ele não permitir que o locatário ele utilize essa coisa de maneira pacífica. Ele tem que ter, então, tranquilidade para a utilização da coisa. Não pode ser aquele locador que vive constantemente, né, batendo na porta do locatário em se tratando de alocação aí de imóveis, residências, apartamentos, né, para incomodar o locatário. Então, outro dever, outra obrigação do locador é que o locatário tenha o uso pacífico da coisa. Seja pacífico pelo locador ou por terceiros, nós veremos daqui a pouco, tá? Olha só o que diz agora o artigo 566. Se durante a locação se deteriorar a coisa, sem culpa do locatário, a este caberá pedir redução proporcional do aluguel ou resolver o contrato, caso já não sirva a coisa para o fim que se esperava ou que se destinava. Então veja bem, imagine que o locatário está na utilização da coisa durante aquele lapso temporal que foi convencionado na relação contratual e sem culpa desse locatário, a coisa se deteriora. Se a coisa se deteriorar na vigência desse contrato, então, sem culpa do locatário, ele terá duas opções. Mediante a deterioração da coisa, ele poderá solicitar o abatimento do valor do aluguel, que é pago por ele, ou então ele pode solicitar a resolução do contrato, que é a extinção do contrato de maneira unilateral, tendo em vista que o objeto do contrato não satisfaz mais os seus interesses. Ele não consegue dar mais aquela destinação que ele necessitava, tá bom? Artigo 567 do Código Civil. 568 agora, pessoal. O locador resguardará o locatário dos embargos e turbações de terceiros que tenha ou pretendam ter direitos sobre a coisa. Responderá pelos seus vícios ou defeitos anteriores à locação. Então vamos por partes, tá? Vamos por partes. Vamos pegar a parte final do artigo. O locador, ele é responsável por qualquer tipo de defeito anterior à locação. Defeito ou vício. Tá, professor, o que é um defeito ou um vício? É qualquer tipo de algo que prejudique a utilização da coisa. Se eu estou falando, por exemplo, de um contrato de locação de uma residência, se existe nessa residência, por exemplo, lâmpadas queimadas, chuveiro queimado, e está no contrato de locação que todos esses bens, que todos esses objetos estejam em bom estado de conservação, é a obrigação do locador colocar tudo isso em funcionamento antes que o contrato comece a produzir efeitos. Tá? Então, todos os defeitos existentes no objeto locado, todos os vícios existentes no objeto locado, são de responsabilidades do locador antes da locação. Após a locação, essas responsabilidades elas são transmitidas para o locatário. Tá? Agora, a parte final do artigo. O locador deverá resguardar o locatário de embargos e turbações. O que é um embargo, professor? E o que é uma turbação? Na verdade, eu falei errado. Não é embargo de turbação. É embaraços de turbação. Tá? Na verdade, dentro aí dos direitos possessórios, e o contrato também de locação, ele trata de um direito possessório. Vamos trazer um contexto mais amplo aqui para que vocês possam entender melhor. Lembra que no contrato de locação o locador cede o uso da coisa para o locatário? Nessa cessão de uso, gente, o locatário adquire a posse do bem locado. Presta atenção aqui no titio. Imagine que Paulinei está alugando para João uma casa. Quando Paulinei entrega para João essa casa, ele está nada mais, nada menos entregando do que a posse. João está adquirindo então a posse de maneira justa, de maneira pacífica. Perfeito? Ok. O que o artigo está dizendo aqui na parte inicial é que essa posse deverá ser defendida por Paulinei, que é o locador, em face de João, que é locatário. Defender de quê? De turbações e, possivelmente também no futuro, de esbulho. Agora, o que é o embaraço, perturbação, o esbulho? A turbação, gente,
é qualquer tipo de ameaça ou lesão em decorrência de um exercício que obstrui a utilização da posse. Então, se qualquer pessoa está ameaçando a posse de João nesse contrato, o Paulinei, que é o locador, ele tem a obrigação de cessar essa turbação. E o esbulho, o que é? O esbulho é a perda total da posse, tá? Então, a turbação é uma ameaça de perda da posse e o esbulho é a perda da posse em sentido completo, tá bom? A gente pode falar também que a turbação é a perda da posse de maneira parcial e o esbulho é a perda da posse de maneira total, ok? Então, continuando, artigo 569 do Código Civil trata agora das obrigações do locatário. Bom, primeira obrigação está presente aí no inciso 1. O locatário é obrigado a servir-se da coisa alugada para os usos convencionados ou presumidos, conforme a natureza dela e as circunstâncias, bem como tratá-la como o mesmo cuidado como se a coisa fosse sua. Então, gente, o locatário, ao utilizar a coisa, ele deve utilizar as coisas para aquelas pretensões, tá? Para aquelas finalidades presentes no contrato ou então finalidades presumidas. Só que ele deve utilizar a coisa como se fosse sua, com os mesmos cuidados que ele fosse tomar caso fosse proprietário daquela coisa, tá? É muito natural que nos contratos de locação ocorra a depreciação do imóvel, em se tratando de locação de imóvel, ocorra a deterioração desse imóvel. Por quê? Porque muitas vezes o locatário ele não tem muito cuidado com a coisa, ou ele não tem o cuidado devido, tal cuidado está previsto aqui no artigo 569, ok? Segunda obrigação do locatário, pagar pontualmente o aluguel nos prazos ajustados e, em falta de ajuste, segundo o costume e lugar. Então essa é a principal obrigação do locatário, gente. Pagar o valor do aluguel no prazo ajustado ou, principalmente em se tratando de contratos aí de arrendamento, segundo os costumes do lugar. Como assim, professor, costumes do lugar? É muito natural, gente, que nos contratos de arrendamento os vencimentos sejam pagos de acordo com o período de safra, com o período de colheita, tá? Então, os valores são repassados mediante a produção, tá? Então, se não tiver prazo ajustado, será de acordo com os costumes do lugar ou região, perfeito? Terceira obrigação no inciso 3 aí, é levar ao conhecimento do locador as turbações de terceiro, que se pretendam fundadas em direito, tá bom? Lembra que o locador ele tem a obrigação de proteger o locatário das turbações? Mas ele só pode proteger o locatário das turbações se o locatário informar essas turbações a ele, tá? Então, por isso que se constitui aí a obrigação do locatário. E quarta e última obrigação, de restituir a coisa fim da locação, no estado em que recebeu, salva as deteriorações naturais ou regulares. Então, a partir do momento que aquele contrato de locação, contrato de arrendamento, ele teve o seu prazo extinto, a obrigação do locatário é de restituir a coisa, no mesmo estado de conservação em que ele achou, salvo aquelas deteriorações ocorridas de maneira natural. Perfeito? Vamos lá no artigo 570 agora, gente. Se o locatário empregar a coisa em uso diverso do ajustado, ou a que se destina, ou se ela se danificar por abuso do locatário, poderá o locador, além de rescindir o contrato, exigir perdas e danos. Tá? Então olha só que bacana isso. Lembra que nós estudamos lá nos contratos gerais que deve existir boa fé objetiva nas relações contratuais, prática de lealdade? Lembra que as cláusulas de um contrato geram leis entre as partes? Tudo isso daí é um princípio, são princípios contratuais que geram normas também entre as partes.
Então, se foi pactuado locador e locatário, que o locatário ia utilizar o objeto da locação para determinadas finalidades, não poderá se desviar dessas finalidades. Caso ocorra o desvio de finalidade praticado pelo locatário, poderá o locador, além de rescindir o contrato, exigir perdas e danos. Tá? Artigo 570. 571. Havendo prazo estipulado, a duração do contrato antes do vencimento, não poderá o locador reaver a coisa alugada, senão ressarcindo o locatário as perdas e danos resultantes, e nem o locatário devolvê-la ao locador, senão pagando proporcionalmente a multa prevista no contrato. Então essa definição aqui do 571 é perfeita. Se o contrato de locação ele teve um prazo ajustado, não poderá o locador solicitar a coisa antes do prazo e nem o locatário devolver a coisa antes desse prazo. Se fizer o locador, ele deverá pagar perdas e danos. E se fizer o locatário, ele deverá pagar as multas presentes no contrato. Tá? Então, muito tranquilo e muito precisa aí a redação do artigo 571. Olha só o parágrafo único do mesmo artigo. O locatário gozará do direito de retenção enquanto não for ressarcido. Então, o locatário, se ele for informado pelo locador que ele deverá deixar o imóvel antes do prazo, ele poderá o quê? Praticar a retenção da posse da coisa, enquanto ele não for ressarcido. Tá bom? Enquanto ele não for ressarcido por perdas e danos. Artigo 572. Se a obrigação de pagar o aluguel pelo tempo que faltar constituir indenização excessiva, será facultado ao juiz fixá-la em bases razoáveis, tá? Então, olha só, se a obrigação do aluguel, se a obrigação de pagar o aluguel pelo tempo que faltar for excessiva, imagina que tem uma multa lá de quebra contratual. Se for excessivo essa multa, em virtude das faltas das prestações do aluguel, o juiz poderá fixar, segundo as suas bases razoáveis, o valor, então, a essa indenização. Tá bom? Artigo 573 agora, gente. A locação por tempo determinado cessa de pleno direito fim do prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso. Tá? Então, a partir do momento que a locação tem um prazo determinado, independentemente de notificação ou aviso, esse contrato ele será extinto. Tá? Por quê, professor? Porque o lapso temporal determinado na relação contratual foi extinto. Salvo se o contrato, gente, tiver cláusula de revogação automática. Tá bom? Aí, geralmente, as partes colocam lá no contrato que deverá ocorrer a notificação dentro do prazo de 30 dias que o contrato será renovado. Perfeito? Artigo 574. Se, fim do prazo, o locatário continuar na posse da coisa alugada, sem oposição do locador, presumir-se-á prorrogada a locação pelo mesmo aluguel, mas sem prazo determinado. Tá bom? Então, o que eu acabei de dizer. Se no final do prazo o locatário continuar na posse da coisa, considerar-se-á prorrogado também pelo mesmo prazo, pelo mesmo período e pelo mesmo aluguel, o contrato. Tá? Lembrando que nós estamos estudando redação do Código Civil. Existe regulamentação também prevista na Lei de Locações. Tá? 575 agora, gente. Se notificado o locatário não restituir a coisa, pagará enquanto a tiver em seu poder o aluguel de que o locador arbitrar e responderá pelo dano que ela venha a sofrer, embora proveniente de caso fortuito. Então, se o prazo, gente, do contrato de locação ele tiver fim e o locatário não restituir a coisa dentro desse prazo, pelo prazo que ele ficar na posse, poderá o locador arbitrar um valor, arbitrar um valor. E a partir desse arbitramento, responderá aí o locatário por essas obrigações. Tá bom? Parágrafo único do mesmo artigo.
Se o aluguel arbitrado for manifestadamente excessivo, poderá o juiz reduzi-lo, mas tendo sempre em conta o seu caráter de penalidade. Perfeito? Artigo 576 agora, já partindo para a parte final aí, né, do contrato de locação, artigo 576. Se a coisa for alienada durante a locação, o adquirente não ficará obrigado a respeitar o contrato, se nele não for consignada a cláusula da sua vigência no caso de alienação, ou se não constar de registro. Então, o que está acontecendo aqui no caso do artigo 576? Imagina que o locador praticou a locação da coisa para o locatário e durante o contrato de locação, essa coisa foi alienada, ou seja, foi vendida. O adquirente é obrigado a suportar o contrato de locação? Aquele que comprou o imóvel, por exemplo, ele é obrigado a continuar com o contrato de locação? O artigo é bem claro, o adquirente não ficará obrigado, salvo se tiver registrado no contrato em que ele respeitará, tá bom? Já vamos partir para o artigo 577, que os parágrafos aqui são procedimentos, tá? Artigo 577. Morrendo o locador ou o locatário, transfere-se aos seus herdeiros a locação por tempo determinado. Então, na morte tanto do locador quanto do locatário, os seus direitos contratuais ali, eles são transmitidos para os seus sucessores pelo mesmo tempo. Perfeito? E por último, gente, o último artigo da nossa aula de hoje, o artigo 578. Olha só, salvo disposição em contrário, o locatário goza do direito de retenção, no caso de benfeitorias necessárias ou de benfeitorias úteis, se estas houverem sido feitas com expresso consentimento do locador. Então imagine que durante o contrato de locação houve a necessidade do locatário realizar benfeitorias no objeto da locação. Se essas benfeitorias foram realizadas com o consentimento do locador, poderá o locatário, gente, ele reter para ele praticar a retenção dessas benfeitorias. E o que é praticar a retenção? É pegar para si de volta, desde que não gere dano permanente ao imóvel locado, tá? E desde também que essas benfeitorias sejam benfeitorias consideradas úteis ou necessárias, tá bom? As benfeitorias úteis ou necessárias, as benfeitorias voluptuárias, não. Ok? Então, pessoal, é isso com relação ao contrato de locação. Eu espero que eu possa ter ajudado vocês aí a tirar possíveis dúvidas e eu quero dizer também que eu estou à disposição de vocês através do WhatsApp, através do meu e-mail e também aqui através dos comentários. Qualquer dúvida, só deixar aqui que eu vou responder vocês assim que possível. Se puder também, me sigam lá no Instagram, Paulinei Costa. Deixe lá seu comentário, deixe lá sua dúvida, que no momento oportuno eu responderei também. Satisfação estar com vocês, mesmo que de maneira virtual. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela aula. E se Deus quiser, daqui a pouco a gente está junto novamente. Até mais!